lá, vamos falar do princípio da legalidade, o primeiro dos 5 princípios explícitos contidos na Constituição Federal. Então nós temos lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que juntos as iniciais formam a palavra limpe. Limpe, são os 5 princípios que estão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. A Constituição ela é clara o suficiente para dizer que a administração pública observará os princípios. Então não é uma opção do legislador cumprir os princípios constitucionais. Aliás, o próprio professor Eli Lopes Meireles diz que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios, isso mesmo. Então os princípios têm um papel fundamental no direito administrativo, porque a legalidade ampara o agir da administração. Quando nós dizemos que o policial está agindo corretamente, está amparado na lei, é muito comum você ouvir a expressão, ele agiu dentro da legalidade. Então a legalidade ela é uma condição de validade de toda a ação administrativa. É o primeiro dos princípios, é o primeiro fundamento da razão de existir do direito administrativo e da atuação dos órgãos e dos agentes. Então vem comigo que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso e responder 2 questões já nesta aula, porque o tema vem sendo cobrado. Não só nos concursos, mas também durante a academia. Nos cursos de formação, nós temos perguntas catalogadas, inclusive da banca CESP-Sebrasp, que foram aplicadas lá na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, e na Academia da PRF, em Florianópolis, não é verdade? O professor foi policial também, fui delegado de polícia no estado de Mato Grosso, então é uma matéria que me encanta dentro do direito administrativo falar de princípios. Vamos comigo então, princípio da legalidade, que tem origens lá na separação dos poderes. E a razão é muito simples, só para você entender. Quando nós tínhamos o absolutismo, o rei mandava, o rei dizia o que deveria ser feito ou não, e todo mundo obedecia. Ficou famosa aquela frase, o Estado sou eu. Ora, se o Estado é o rei, então ele faz o que ele quer, porque ele é a divindade na terra, ele é o representante de Deus e o rei não erra. Tudo que o rei faz está certinho, ninguém pode questionar. Com a separação de poderes lá de Montesquieu, fica claro de que o poder absoluto corrompe absolutamente. E por isso é preciso, é necessário dividir os poderes para que a sociedade tenha na lei o seu amparo, para que a sociedade tenha na lei a sua segurança. Então aqui nós começamos a falar não só em separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, como também, pessoal, na noção de Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito é aquele em que o próprio Estado se curva à vontade da lei. É o Estado produzindo o direito e se submetendo a ele. Então, o direito nada mais é do que uma garantia do cidadão contra os arbítrios do Estado. Isso vem perguntando, professor? Vem, eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Nós temos que diferenciar a chamada legalidade administrativa da legalidade constitucional. Por quê? Perante a Constituição, está lá, para nós cidadãos, enquanto pessoas comuns do povo, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Tudo bem? Eu, enquanto cidadão, professor Ferdinando, cidadão, posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Enquanto a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Por isso que eu digo, só pode fazer o que a lei autoriza significa dizer que a legalidade é condição de validade da atuação administrativa, da função administrativa. É por isso que eu coloco o princípio da legalidade dentro da ideia de conformidade, de estar conforme, de estar dentro das prescrições legais e do bloco de legalidade que diz respeito à ordem jurídica, ou seja, a administração ela tem que buscar o respeito à ordem jurídica. Se você observar na Lei do Processo Administrativo Federal, na 9784, lá fala do respeito ao direito, que é muito além
do que a lei, não é verdade? Aqui você tem o respeito ao direito, inclusive aos princípios, à jurisprudência, a todas as fontes do direito administrativo, tá certo? Logo, a administração deve respeitar todo o ordenamento jurídico, tudo bem? E aí nós temos dois aspectos, um positivo e um negativo. Um positivo por quê? A administração só pode fazer o que está previsto na lei. E se não há lei, ela não pode atuar. Então é um aspecto negativo, ela não pode atuar se não tiver lei. E um aspecto positivo porque ela se vincula aos parâmetros legais. Nós temos ainda a ideia de legalidade ampla. A legalidade ampla que envolve a legalidade em sentido estrito, ou seja, o que está na lei, mais outros aspectos que nós podemos considerar na conduta administrativa, como, por exemplo, a legitimidade e a moralidade, porque nem tudo que é lícito é honesto, não é verdade? Então eu preciso verificar hoje, atualmente, na ideia do moderno direito administrativo, o respeito à ordem jurídica que passa pela legalidade estrita, o que está na lei, mais aspectos outros, como a legitimidade da conduta e a moralidade. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma ação administrativa que aparenta ser legal, que é a remoção de um servidor. Então, legalmente falando, ela tem fundamento. O chefe está removendo o servidor. Mas essa ação, além de legalmente não é considerada, ela é legítima. Está atendendo ao princípio da finalidade? Está atendendo ao interesse público? Ou é uma perseguição, por exemplo? Entendeu? Quando eu analiso o aspecto da legitimidade, a ação, embora legal no papel, ela pode ser ilegítima, porque ela não está cumprindo o princípio da finalidade, ela não está cumprindo o princípio da busca do interesse público. Ou então, ela é imoral, né? Ela é imoral, porque, por exemplo, né, um prefeito contrata um show, eu vou falar isso no princípio da moralidade, mas aqui contrata um show e o município está faltando tudo, remédio, está faltando ambulância, escola para criança, vaga em creche, e vem um show milionário. O STJ tem dito que nesses casos a ação ela é imoral e ela pode ser anulada, inclusive, pelo Poder Judiciário. Então observem que não basta eu olhar apenas a lei, mas eu tenho que olhar outros aspectos, como a finalidade do ato, né? Se há ou não abuso de poder, se há ou não desvio de finalidade, e ainda a ação administrativa sob o aspecto da moralidade, porque nem tudo que é lícito é honesto. Tá bom? Mas quando nós falamos de princípio da legalidade, eu trago aqui exceções, né? Exceções que autorizam ações administrativas mesmo sem determinada previsão legal, como por exemplo o estado de defesa e o estado de sítio, em que há restrições a direitos e garantias fundamentais. E ainda a figura do decreto autônomo, que está lá no 84.6b da Constituição Federal, e diz respeito à extinção de cargos e funções públicas quando vagos por decreto do presidente da República. Então, cuidado aqui. O presidente da República pode extinguir cargos e funções públicas quando estiverem vagos. Cargos e funções públicas quando estiverem vagos, por meio de um decreto autônomo. Professor, e órgão público pode extinguir? Não. Pegadinha de concurso. Já vi quilos de questões perguntando sobre isso. O presidente da República, por decreto, pode extinguir órgão público? Não. O que ele pode extinguir, de acordo com a Constituição, são cargos e funções públicas vagas, ou que estiverem vagos. Tá bem? Cargos e funções. Órgãos, não, porque tanto a criação como a extinção do órgão depende de lei. Então, cuidado aí, essas duas exceções. A categoria da letra A ali, nós temos situações de anormalidade institucional, estado de defesa e estado de sítio, nos termos da Constituição, sob controle do Congresso Nacional, não é verdade? E o decreto autônomo, que é apontado pela doutrina como uma segunda exceção ao princípio da legalidade. Alguns falam ainda da medida provisória e tal, porque ela advém do presidente da República e é sujeita a controle do Congresso, etc. Você pode achar também a medida provisória em alguma outra
doutrina, mas ela tem força de lei. Então, por ela ter força de lei, é que eu não coloquei aqui como exceção, tá bem? Beleza? Vamos então aqui para a nossa plataforma, que é a mesma que você tem aí na sua casa, tá bom? Nós utilizamos a mesma ferramenta, com as mesmas funcionalidades, o que é muito bom, né? E nós trazemos aqui duas questões bem interessantes para você. Olha só, o Estado democrático de direito é uma condição em que o Estado se submete ao regime jurídico estabelecido. Lembra que eu falei? O Estado se submete à lei, o Estado se submete à ordem jurídica que está estabelecida em um determinado momento histórico, em um determinado país, e age no limite das leis e no interesse dos cidadãos. E o que eu encontro aqui como cerne, né, como parte primordial dessa ideia? O princípio da legalidade. Então, o Estado cumpre a lei, o Estado respeita a lei que ele mesmo edita, que ele mesmo, né, promulga por meio de seus representantes, por meio dos representantes do povo, e ele respeita a ordem jurídica vigente. E essa é uma ideia de Estado democrático de direito, cujo cerne, cuja parte central é o princípio da legalidade. Então tá correto aqui, né, pessoal? Tá certinho. Essa questão foi aplicada em curso de formação da PRF em 2014 pela banca que provavelmente fez o concurso, que é a banca CESP-Sebrasp. E aqui nas estatísticas, o que nós temos? Percentual mínimo de erros, né, 7,51, porque é uma questão básica, tá? Então você tem outras ferramentas como comentários, gabarito comentado, né? E a nossa aula aqui bem atualizada para você. Mais uma questão agora 2015 do curso de formação da segunda turma. Então, o princípio da legalidade no âmbito do direito administrativo define que a autoridade administrativa só pode praticar atos autorizados ou permitidos em lei. Então, esse é o aspecto positivo do princípio da legalidade. A autoridade administrativa só pode fazer o que a lei autoriza ou permite. Quando a gente volta aqui no slide, eu tenho aqui no terceiro Vzinho aqui, né, no terceiro cheque, a conformidade com a lei e a autorização da lei como condição da ação administrativa. Então, conformidade com a lei e autorização da lei como condição da ação administrativa. É exatamente o que diz a pergunta, com outras palavras. A autoridade administrativa só pode praticar atos autorizados ou permitidos em lei. Está correta também. Vamos ver aqui nas estatísticas. Mesma coisa, 4,59 apenas erraram. Tá bem, pessoal? Então, com isso, nós concluímos esse primeiro bloco, dando uma noção da importância do princípio da legalidade no direito administrativo. Seguimos. Um abraço.